Olá, bem-vinda ao Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Hoje é um grande dia, Dia Internacional da Mulher. Para quem não me conhece ainda, eu sou Débora Carvalho e estamos aqui para falar de uma das pérolas de Espanha, uma grande mulher, uma mulher que inspira a muitas mulheres como eu, que me inspiro completamente nessa mulher. É a Rainha Isabel de Castela. Fica comigo até o final e a gente vai descobrir essa mulher inspiradora na Espanha. Vem comigo! Quem foi Isabel a Católica? Recebeu o título de Isabel a Católica ou Isabel de Castela. Antes da gente começar nosso conteúdo, deixa agora teu joinha, compartilha esse vídeo com os teus amigos para a gente continuar inspirando a mais e mais mulheres. E deixa aqui no comentário se você também se inspirou nessa grande mulher, Isabel a Católica. Isabel a Católica era uma mulher da idade, fins da Idade Média, início da Idade Moderna, e que ela revolucionou o mundo. E não é exagero, Isabel revolucionou. O mundo é conhecido como ele é conhecido hoje por causa de Isabel a Católica. E eu digo isso sem nenhum medo de hipérbole, de exagero, é assim. E a gente vai descobrir por quê. Vamos começar desde o princípio da história dessa grande mulher. Isabel a Católica nasce em Arévalo, região de Ávila, na Espanha. Isabel, a princípio, ela não estava destinada a ser rainha, porque o reino ele era passado, né, primeiro para homens, e na ausência de homens, o reino de Castela ele era passado para as mulheres. As mulheres podiam governar, ser rainhas, na ausência de um herdeiro homem. Então, o rei Felipe IV, que era o seu irmão, ele precisava passar o seu reino para um herdeiro ou uma herdeira, né? No caso, ele entrou para a história como o impotente, porque ele não conseguia engravidar a rainha. Conseguindo, finalmente disseram que não era filha dele, que era filha de Beltrán de la Cueva. E por isso a gente chama o fulano, o Beltrano, né? Como uma forma de dizer que não é alguém, né? Que é ali, mas por causa de Beltrán de la Cueva. Então, Juana, que era filha do rei Henrique IV, começou a ser chamada de Juana la Beltraneja. Começando assim a Guerra da Sucessão. A Guerra da Sucessão era entre Juana, a herdeira, né, do reino, filha de Felipe IV, e o irmão, né? Mas no caso, o irmão falece, o irmão de Henrique IV falece, e restando a rainha, a Isabel, guerrear na Guerra da Sucessão contra a sua sobrinha Juana. E é muito interessante porque Isabel, ela tinha uma presença tão forte, que, por exemplo, quando existiam, até então, a Espanha ela não estava unificada, era dividida em reinos, né? Eram os feudos e cada reino, né, tinha o seu nobre. Então, quando ela sabia que havia um reino tramando contra ela, ela pegava o seu cavalo e com a sua postura, com a sua inteligência, com a sua presença, ela ia e o povo ficava, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? É Isabel, é Isabel. E o povo ficava do lado dela. Ela, sem levantar uma arma, ela conseguia aliados somente com a sua inteligência e com a sua presença. E aí não tinha mais como os nobres lutarem contra Isabel, porque o povo não ia apoiar.
porque o povo já estava fascinado com a presença da Isabel. Linda. E então, quando o rei Henrique IV falece, ela precisava urgentemente, já então casada com Fernando de Aragão, ela precisava urgentemente assumir, né, se proclamar rainha, porque, claro, estava aí a sua sobrinha ameaçando a possibilidade do reino ser passado para sua sobrinha. Então, imediatamente ela aparece em Segóvia, né, se proclamando rainha. E é muito interessante que os aliados, né, que estavam ao lado dela diziam, mas, Alteza, você vai se proclamar rainha sem o rei, sem o Dom Fernando que estava em Aragão, né? A senhora vai se proclamar rainha sem a sua autorização, sem a sua presença, sem que ele saiba. E ela diz uma frase incrível. Ela diz: ele vai aprender uma primeira lição. Ele reina em Aragão, mas eu sou a rainha de Castela. Linda! Amo essa mulher, amo! Amo demais, demais. E ela começa a tomar decisões já, né? Já como rainha Isabel, sem o rei. Então eles tiveram, né, problemas, não só um conflito em termos de reinado, pelo próprio casamento, né? Que ele também, né, como um homem do seu tempo, ele se sentiu, em seu momento, ele se sentiu aí preterido. E eles assinaram um termo, que esse termo quer dizer tanto monta tanto Isabel como Fernando. Significa que tanto faz Isabel ou Fernando, os dois iam reinar no mesmo nível, iam ter a sua decisão, as suas decisões iam ter o mesmo peso. Na ausência de um, o outro governaria. Ela governaria sobre Castilha, sobre Castela, e ele governaria sobre Aragão. E na ausência de um, o outro responderia. Isso é uma revolução realmente na forma de governar, na forma de pensar. A rainha Isabel, ela foi responsável pela unificação do que hoje a gente entende como Espanha, porque a Espanha medieval, né, ela era dividida em reinos. Então ela começa a concentrar o poder na mão dela, né? E ela começa a unificar o território em nome da fé católica. E aí hoje o território que nós conhecemos como Espanha é graças também a essa grande mulher, Isabel a Católica, e seu marido Fernando. E uma coisa interessante, que o último reduto realmente que ela deveria conquistar para unificar a Espanha era o reino de Granada, que era um reino que ele estava sob domínio muçulmano. Então, em nome da fé católica, ela faz a reconquista, né? Fernando e Isabel, eles reconquistam Granada e eles começam a estender essa conquista para toda a América. E uma coisa que é um ponto discordante, que para mim eu discordo de dizer Espanha conquistou a América. Na verdade, Espanha se construiu com a América. Espanha e América é indissolúvel, porque no momento em que Espanha ela começa a lutar pela sua conquista, pela sua reconquista, essa conquista, ela se estende, porque até então a Espanha como tal, ela não existia. Isso é incrível. A Espanha nasce com a América. Espanha nasce com a América. Não é Espanha e a América. Espanha nasce com a América, porque antes a Espanha como tal, como território unificado, não existiam, eram reinos. Então ela começa a conquistar aliados, ela começa a unificar o território, ela começa a reconquistar dos povos mouros, né? Começa a conquistar os territórios também dos povos mouros, e ela estende essa conquista e se vai unificando, e Espanha se faz com a América. Se faz uma com a América. Isso é lindo, eu amo isso na Rainha Isabel.
E aí, quando ela reconquista o território muçulmano, né, em Granada, os prisioneiros, porque os árabes utilizavam os espanhóis como escravos, existiam espanhóis escravos, espanhóis e espanholas escravos, né, no território de Andaluzia. As mulheres escravas sexuais, os homens escravos, muitos foram eunucos. E aí, quando existe essa libertação do povo cristão das mãos dos mouros em Andaluzia, esse povo que foi escravo, ele entrega as correntes que estavam né, que eles tinham as correntes da sua escravidão, eles entregam à rainha Isabel. E eles perguntam: rainha, o que nós fazemos com essas correntes que nos aprisionavam? E ela, olha, leva, né, a igreja ao monastério de São Juan, que fica em Toledo, e coloca aí. Se você for a Toledo, você vai ver todas aquelas algemas, todos aqueles grilhões que prendiam o povo espanhol, representando a sua liberdade através dessa grande, grande mulher. E não para por aí. Realmente, hoje, o mundo que nós conhecemos hoje, nós conhecemos graças a Isabel a Católica, porque até então ninguém queria investir no empreendimento de Colón. Porque como é que você vai investir no empreendimento de alguém que queria ir para as Índias pelo lado contrário? Ia custar o dobro do tempo, o dobro de dinheiro, não sabia se ia sobreviver. Era uma coisa assim, ia jogar dinheiro fora, total, né? Então ninguém quis fazer isso. E Isabel a Católica, Isabel de Castela, disse: ainda que eu dê as joias da minha coroa, ainda que eu dê todas as minhas joias, esse empreendimento vai acontecer. Linda. Inclusive, o rei Fernando, ele colocava pegas também em relação a isso, mas ela comprou esse empreendimento como algo seu. Isso vai acontecer sim ou sim. Isso vai acontecer e aconteceu. E hoje a cartografia é graças à decisão dessa mulher, né? Todo o comércio internacional é graças à decisão dessa mulher. O que nós conhecemos como Ocidente é graças à decisão dessa mulher. É graças à decisão dessa mulher forte chamada Isabel de Castela. E o empreendimento, né, de Espanha na América, ele é completamente diferente, inclusive, de Portugal, França, Inglaterra, porque nunca a América foi vista como um lugar de botim, né, de ir lá e tal. Ela dizia: casem-se espanhóis com índias, espanholas com índios, porque ela sabia que quando fossem eles uma só família, um só sangue, não ia já haver divisão entre uns e outros, iam ser um só povo. É muito, muito lindo. E desde o princípio, a escravidão indígena nunca foi aceita pela Isabel a Católica. Inclusive, no seu testamento, antes de morrer, ela disse: não permitam nem deem lugar que os índios sofram nenhum agravo. Antes sejam tratados como súditos da coroa real de Castela, porque o são. As últimas palavras dessa mulher antes de fechar os olhos para sempre. Linda. E alguém pode dizer: mas não foi ela que expulsou os judeus e tal. Assim, os grandes aliados de Isabel a Católica eram judeus, né? Abraham Sênior, no qual descende muitos nordestinos hoje no nosso Brasil, era aliada de Isabel a Católica. Cuidava das finanças dela, né? Ela teve também Cabreira, que esteve no seu leito de morte. Inclusive, a última pintura do leito de morte da Isabel Católica, que estava do lado dela, era Cabreira, que era um servo de confiança, que era judeu converso. Mas existia um contexto interno e internacional que estava obrigando, existia uma conjuntura que estava impulsionando para isso. Inclusive, Espanha e Portugal foram os últimos países a expulsar os judeus. E os italianos diziam: eles não expulsam porque eles devem ter sangue, segundo eles, né? Sangue contaminado, deve ter sangue judeu, porque senão já teria expulsado. Então, assim, até a própria legitimidade da sua
da sua coroa estava sendo questionada. Então era uma decisão que precisava, né, naquele contexto, eles entenderam que precisava ser feito de qualquer forma, né? Então é assim que eu compreendo. Eu não compreendo como um antissemitismo da Rainha Isabel. E aí, o que é que você gostou? O que é que você mais gostou na história de Isabel da Católica? Essa grande mulher inspiradora. Coloca aqui no comentário. Coloca no comentário se você conhecia a história dela. Se você gostou, deixa agora teu joinha. Compartilha para inspirar a muitas mais mulheres nesse 8 de março. Se inscreve no canal para continuar comigo. E vem com Brasil Hispana. E fazemos juntos um novo amanhecer.